Oi pessoal, estamos de volta com as nossas pequenas reflexões sobre o Apocalipse de São João. É interessante que a cada vídeo você vá lá ver o texto lá no Apocalipse, na Bíblia, e volte a ver o vídeo de novo, para poder fixar a explicação. Hoje nós vamos ver a carta a Bérgamo, a cidade de Bérgamo. Vamos então ler o texto, Apocalipse capítulo 2, versículos de 12 a 17. O texto diz o seguinte: eu estou usando a Bíblia do Peregrino, que é uma tradução muito boa, com excelentes comentários. Tem mais comentário do que texto, então é muito interessante. A Bíblia do Peregrino. O texto diz o seguinte, versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde moras, onde Satanás tem seu trono. Conservas meu nome sem me renegar, nem mesmo quando Antipas, minha testemunha fidedigna, foi assassinado em vossa cidade, onde mora Satanás. No entanto, tenho algo contra ti. Toleras aí os que professam a doutrina de Balaão, que induziu Balaque a pôr um tropeço diante dos israelitas, fazendo-os comer vítimas idolátricas e fornicar. Igualmente, tu toleras os que professam a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, caso contrário, irei logo aí para lutar contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Darei ao vencedor o maná escondido. Eu lhe darei uma pedra branca e gravado nela um nome novo que somente conhece quem o recebe. Esse é o texto da carta a Bérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículos de 12 a 17. Pérgamo era a sede do governo da província da Ásia Menor. Éfeso era a cidade maior, mas Pérgamo era a capital, tipo Brasília, né? É a capital. São Paulo é a maior cidade, mas não é a capital no Brasil. Lá Bérgamo não era a maior cidade, mas era a capital da província romana da Ásia Menor. Certamente sofria muita influência do Império Romano, da propaganda do Império Romano. Estava ali também o célebre trono de Zeus, principal divindade da religião grega, o Zeus. Trono que o Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 13, chama de trono de Satanás. É porque era o deus pagão, Zeus, o deus principal dos gregos. Pérgamo também fabricava pergaminho, por isso chama Pérgamo. Pergaminho é um couro de carneiro preparado para a escrita. Melhor do que o papiro. O papiro era um papel, perdia mais rapidamente, né? Estragava. Já o couro de carneiro, o pergaminho, era mais difícil de estragar. Então a Bíblia era praticamente toda escrita em pergaminhos, em rolos que abria assim, ó. Ele enrolava, né? Abria assim. Então, por exemplo, o Gênesis, para guardar o livro do Gênesis, eram 50 pergaminhos, era uma sala inteira para guardar só o livro do Gênesis. Imagina, para guardar todo o Antigo Testamento, né? Que era escrito em pergaminho. Havia também ali um templo dedicado à deusa Roma e ao imperador Augusto, os que eram templos pagãos. Era costume nos tribunais, nos jogos, nos banquetes oficiais, uma pedrinha branca. Usar uma pedrinha branca como sinal de inocência, de convite, de prêmio. Quando a pessoa era inocentada, ganhava pedrinha branca. Quando era convidado para uma festa, levava pedrinha branca como ingresso. Quando ganhava um prêmio qualquer, ganhava uma pedrinha branca. Como havia uma expressiva comunidade de judeus em Pérgamo, eram feitas frequentemente coletas para Jerusalém, para os pobres de Jerusalém. Que as comunidades da Ásia Menor eram mais ricas, os judeus eram mais ricos. Então sempre mandavam coletas para os judeus pobres, os cristãos, judeus cristãos pobres de Jerusalém. A espada afiada que fala o texto, espada de 2 gumes, representa o discernimento através da palavra de Jesus. Porque a espada é a palavra de Deus, não é a espada de matar. A espada é a palavra de Deus. Então é a palavra de discernimento de Jesus, através da palavra dele. Já que havia muita confusão religiosa na cidade. Muito pagão, muitos cultos pagãos, então era preciso de ter uma espada afiada, quer dizer, uma palavra bem explicada para os seus ouvintes cristãos. Apesar de lá estar o trono de Zeus, que é o trono de Satanás, em Pérgamo, os cristãos não renegaram a fé em Jesus Cristo.
Mas havia grupos na comunidade cristã que seguiam os nicolaítas e outros que seguiam a doutrina de Balaão. Nós já falamos no outro vídeo, os nicolaítas, um grupo de cristãos que defendia a ideia de que podia ser ao mesmo tempo cristão e judeu, sem problema, que podia queimar incenso para os ídolos, isso não significava negar a fé em Jesus, e que Jesus não tinha vindo na carne, quem morreu na cruz não era filho de Deus, o Deus Jesus, mas o homem Jesus, né? Porque o Deus não morre. Esse era o nicolaíta. Agora, sobre Balaão, seguir a doutrina de Balaão, veja o livro dos Números, logo no começo da Bíblia, do Antigo Testamento, é o livro dos Números, capítulo 22 até o 24, é a história de Balaão. Balaão levou os judeus no tempo da travessia do deserto a se prostituírem com as filhas de Moabe, com as moabitas, e a oferecer sacrifícios aos deuses de Moabe. Isso está em Números 25, 1 a 2 e 31, 16. Então, esse era o pecado de Balaão, o adultério. Algumas pessoas praticavam desvios na comunidade cristã de Pérgamo, por isso recebiam o apelido de grupo de Balaão, né? Muitos na comunidade resistiram, como foi o caso de Antipas, que morreu defendendo a fé cristã, foi mártir. Quem morre matado é mártir. Mártir em grego significa testemunha, né? Então, o Antipas era um mártir da comunidade cristã de Pérgamo. Portanto, a comunidade deve se converter, quer dizer, ela deve lutar para que os grupos desviados, como Balaão e os nicolaítas, deixem de agir e fiquem livres do julgamento de Jesus. Quando fala julgamento de Jesus, outra hora fala também vinda de Jesus. Então, vinda de Jesus é a mesma coisa que julgamento de Jesus. Quem vencer a tentação de abandonar a comunidade em favor da religião do Império Romano, quem vencer e não ceder, vai receber o maná escondido e uma pedrinha branca. Quanto ao maná escondido, os judeus acreditavam naquela época que o maná que tinha alimentado o povo no deserto, lá está no livro do Êxodo, capítulo 16, ele foi guardado para ser novamente distribuído no futuro. Uma coisa sem noção, né? Claro que não existia isso, né? O maná era, na verdade, a resina da tamareira. A tamareira é muito doce. A tâmara é muito doce. E a tamareira, a resina dela, o bichinho vai lá e pica o tronco da tamareira, escorre uma resina e ele se alimenta daquilo. Só que não dá conta de se alimentar de tudo que sai, né, da resina. Então ela cai no chão e à noite o deserto é muito fria, ela vira um grãozinho, duro, fica duro, dura a resina da tamareira. O que eles faziam? Pegavam esses grãozinhos, amassava, já era doce, não precisava de açúcar, amassava, fazia um pão doce. Esse que era o maná. Até hoje tem lá o maná, a resina da tamareira, só que eu uso farinha de trigo para fazer pão, né? Não é mais o maná. Mas maná é isso, não é um negócio caído do céu, é a resina doce da tamareira. E lá tem muita tâmara, muita tamareira. Eles achavam que esse maná ia ficar escondido no céu para ser distribuído no futuro. Claro que não, né? Então o maná escondido no céu é comida milagrosa da imortalidade, antecipada para nós na Eucaristia. Né? Agora para nós é a Eucaristia, que nos torna imortais. A pedrinha branca é agora o símbolo de quem resiste, quem denuncia, quem vence a ideologia do Império Romano, quem não se deixa levar pelo Império Romano. É o símbolo da identidade do cristão verdadeiro, que se encontra com Deus de forma verdadeira. É a pedrinha branca. Né? É o símbolo da pedrinha branca. Quem for fiel até o fim vai receber essa pedrinha branca. Então esse que é o sentido dessa carta à cidade de Pérgamo, com todos os seus detalhes, com todas as suas expressões que a gente explicou aqui. Então vá lá, volte no texto bíblico, leia o texto agora, depois dessa explicação, que vai ficar bem claro. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.